Bem-vindos a mais um vídeo do Sistema de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre o nosso prontuário, como ele funciona. E vamos começar da seguinte forma. Vamos pegar como exemplo aqui o Dr. Adérito. Pensamos que ele não tem agenda aberta em julho. Eu vou acessar a opção de escala, que é para a gente disponibilizar alguns horários hoje, tá? Vou escolher aqui o nome do Adérito, colocar mais dois horários aqui para as 18 e para as 19. Percebo que esses horários, esses 4 outros horários que estavam disponíveis aqui, não aparecem na agenda porque já passou desse horário, né? Então, por conta disso que não fica visível lá. Vou salvar e voltar. Então a gente adicionou esses últimos 2 horários aqui, ó. E agora, se a gente pega a agenda, estão eles disponíveis aqui. Vou marcar um paciente. Esse passo a passo todo vocês já conhecem. Vou colocar meu nome aqui. Aqui é aquela confirmação dos dados pessoais e a confirmação geral do atendimento. Eu vou marcar o segundo também, só que nesse segundo eu vou mudar a destinação, eu vou colocar como se fosse telemedicina, só para a gente reparar uma diferença entre os dois tipos de atendimento. Vou colocar um Marciano, que é o colega que atua junto comigo. Confirmação dos dados também. E a confirmação final. Então, os 2 horários estão marcados. Se a gente vier nessa opção de recepção, a recepção tem condições de consultar a agenda do Adérito. Então, tinha esses 4 horários vagos aqui que não foram utilizados. E os 2 últimos que a gente adicionou e já agendou. Também recebo a informação aqui se esses profissionais de saúde que estão atuando hoje, se eles já estão na casa ou já estão online, ou não. Então, isso vai ser uma informação importante. Uma outra coisa que a gente podia falar aqui também, eu vou voltar na escala aqui, ó, e adicionar ao Adérito um horário desse pronto atendimento, ó. Dizer que às 19h30 o Adérito vai atender pacientes de urgência. Salvar e voltar. Quando a gente consulta a agenda, esse horário não fica visível, porque isso é apenas uma informação que é importante para o médico, para ele saber quais são os horários que ele vai atuar nesse pronto atendimento, mas uma informação também importante para a recepção, para que ela também saiba quais são os horários do Dr. Adérito, no caso aqui, destinados a esse pronto atendimento. Ok? Vamos acessar o módulo do nosso prontuário, então. A autenticação é aquela mesma, que a gente já conhece. No momento em que o profissional de saúde se conecta, ele vai fazer essa pergunta de qual unidade de saúde, a unidade de assistência e o consultório, Então, isso aqui de acordo com aquela configuração que a gente fez nos vídeos passados. Vou escolher aqui um consultório qualquer, vamos dizer aqui o 7. Iniciar assistência. Então, no momento em que a gente inicia a assistência, a recepção, se ela atualizar essa página aqui, ela já vai ficar sabendo qual que é o consultório, no caso que o Dr. Adérito está atendendo. Então, na hora de encaminhar os pacientes, essa informação é muito útil para encaminhar para o consultório adequado. No caso de ter um consultório apenas, essa informação não vai fazer muita diferença.
Então, como é que funciona essa interface do nosso prontuário aqui, ó, né? Nesse lado esquerdo, é uma interface muito parecida com o que a gente já tem nos outros módulos, né? Senhas aguardando chamadas, senhas aguardando pronto atendimento. Existe uma diferença fundamental entre essas duas consultas aqui, né? Senhas aguardando chamadas são senhas de horários marcados, né? Então são horários que eu disponibilizei em agenda e foram ocupados por pacientes. Esses pacientes chegaram e foram encaminhados para cá, tá? Senhas aguardando pronto atendimento são senhas que são colocadas numa fila de espera. Então, pode ser que numa mesma especialidade tenham vários profissionais atuando. Então, não é a recepção que vai encaminhar diretamente para o médico. A recepção vai colocar o paciente numa lista de espera e os médicos vão chamando esse paciente, tá? Na hora que chama o paciente, aí sim a gente associa esse paciente ao médico, no caso aqui, e aí os atendimentos seguintes, né, vamos dizer assim, enquanto durar essa assistência, sempre vai ser esse médico que vai fazer o atendimento. Então a gente até podia fazer o seguinte, ó, mas antes disso, vamos lá. Nesse lado direito, a gente tem que os pacientes em atendimento hoje, então essa relação aqui é a relação de todos os pacientes atendidos hoje. Sejam eles de consulta marcada, de urgência, encaixes, qualquer tipo de paciente vai estar nessa relação. E a partir dessa relação, o médico tem sempre até meia-noite para fazer qualquer tipo de mudança nos respectivos atendimentos, né? Então, o médico pode, por exemplo, atender um paciente às 5 horas da tarde e depois voltar mais tarde lá e, de repente, complementar informações. Quando der meia-noite, nenhuma outra mudança é possível. Que a gente conseguiria fazer numa necessidade, né? Vamos supor que foi colocada alguma informação errada dentro do nosso prontuário. Então, o que a gente conseguiria fazer é lançar um atendimento no dia seguinte, ou no outro dia, como errado. Olha, no atendimento passado, onde se lê isso, leia-se aquilo. Mas não se mexe em atendimentos passados. Isso é uma regra do Conselho Federal de Medicina e dos demais conselhos. E aqui embaixo eu tenho, então, a agenda pessoal de cada profissional de saúde, né? Então, os horários que foram disponibilizados, aqueles que foram ocupados, tá certo? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o registro como se esses dois pacientes tivessem chegado. Então, a gente já viu isso em outros módulos. Vou apertar aqui em cima do Jonatas primeiro e registrar a chegada. Registrar a chegada. Aqui aquela etapa de confirmação dos dados pessoais. E eu associo um tipo de senha. Vou colocar aqui exame consulta, que é o padrão usado lá na PGR. E vou apertar nesse botão aqui, ó, registrar a chegada e direcionar ao consultório. Esse botão de direcionar assistência, a gente já viu nos vídeos que a gente tratou da assistência, né? Então vamos encaminhar diretamente ao consultório aqui. Então a localização agora é consultório, está aguardando atendimento. Se a gente voltar a essa opção de recepção, agora o paciente já recebeu uma senha e a situação dele mudou. Vamos fazer a mesma coisa com o Marciano aqui. Vou registrar. Assim, no caso do Marciano, como o tipo de atendimento é telemedicina, não tem como a recepção indicar que esse paciente chegou. Quem pode fazer isso? Ou é o paciente ou o médico no nosso exemplo aqui. As duas pessoas podem fazer isso, mas não a recepção. Por quê? Porque um atendimento remoto é um atendimento onde só participam o paciente e o profissional de saúde, tá certo?
Mas vamos fazer o seguinte, vamos registrar um atendimento de urgência, aqui, um pronto atendimento. Ó. Vamos colocar aqui, vamos escolher o serviço, né? Veja que isso aqui tudo a gente já falou em outros vídeos. Colocar o nome de alguém aqui, pegar aqui, o Firmino, que é outro colega que atua com a gente lá na saúde. Então tem os dados, aquela confirmação dos dados de contato. Da mesma forma eu associo uma senha, dessa vez eu vou escolher aqui esse pronto atendimento e encaminhar ao consultório, tá certo? Então a gente configurou aqui diversas opções e vamos ver como é que o profissional de saúde vai lidar com esses casos. Se a gente for aqui na página Home da agenda, que tem aquele mapa de onde estão os pacientes, a gente vai ter a seguinte informação. Deixa eu expandir aqui. Ó. O Jonatas está aguardando a chamada junto ao adérito e o Firmino está aguardando pronto atendimento. Mas ele ainda não sabe quem é o profissional que vai atendê-lo. Certo? Então vamos lá no nosso prontuário agora. Vou apertar nesse botão de atualizar. E aí vocês estão vendo aí que o Jonatas está aguardando chamada, o Firmino está aguardando pronto atendimento. Mas na agenda aqui consta ainda o Marciano, que está marcado, mas ele ainda não fez registro de chegada. Tá? Quais são as opções disponíveis aqui, né, para que a gente possa iniciar o atendimento? No caso do Jonatas aqui, vou apertar nesse lapisinho. Eu posso chamar a senha, né? Que é pedir para o paciente ir ao consultório. Visualizar o prontuário, quer dizer, eu posso, antes da consulta mesmo, eu posso dar uma olhada no prontuário do paciente, que é para já me colocar a par da situação do mesmo, para quando eu iniciar o atendimento, já ter em mente a condição desse paciente. Posso fazer um registro de desistência, né? O paciente fugiu, sumiu, enfim, foi embora, teve que sair. Então, existe essa possibilidade de registro e eu posso encaminhar a outros locais, dependendo da situação da minha unidade de saúde, né? Então, se na minha unidade de saúde tiver uma área de assistência, esse botão de encaminhar para assistência vai estar visível. Se tiver um laboratório, também vai estar visível. Enfim, então de acordo com o contexto. Vou apertar no botão então chamar senha. Então ele desaparece dessa relação. E nessa relação que já constava o nome dele, mudou a situação para aguardando atendimento agora. Vou fazer a mesma coisa com o Firmino aqui, ó. Vou escolher esse lapisinho para chamar esse paciente. Então eu tenho as mesmas possibilidades ali, ó, de visualizar o prontuário, registrar a desistência e chamar senha. Então vou chamar a senha aqui, ó. E aí a gente chamou a senha. E aí vamos fazer a seguinte consulta. Vou voltar lá no módulo de agenda para a gente recarregar essa página Home aqui, ó. Então vocês vão ver que nos dois casos a senha foi chamada. Tanto os Jonatas quanto o Firmino foram chamados. Ainda não estão em assistência, mas a senha já foi chamada. E já está disponível aqui a localização, tá vendo? No consultório 7 com a adérito, no consultório 7 com a adérito. Quer dizer, no momento em que o adérito chamou o Firmino, ele associou esse atendimento com o nome dele. Quer dizer, então, ele pode encaminhar esse paciente para a enfermagem, por exemplo, e depois provavelmente vai retornar para ele, porque ele que está fazendo esse atendimento. A não ser que ele vá embora e aí outro médico assuma, né? E no caso do Marciano, como é um atendimento remoto, vamos apertar aqui em cima do nome dele aqui, ó. E vocês vão ver que aqui tem esse botão de registrar chegada, tá vendo? Não tem uma senha associada, porque quando é um atendimento remoto,
não acontece uma assistência no conceito que a gente usa dentro do nosso sistema, né? Esse conceito de assistência acontece quando um paciente chega, vai pessoalmente a uma unidade de saúde, vai ser recebido pela recepção, vai ser encaminhado para a enfermagem, quando for o caso, depois encaminhado para o consultório, né? Então, esse percurso todo que ele faz dentro da unidade de saúde é o que a gente chama de assistência. Já o atendimento é a relação entre o paciente e o profissional de saúde apenas, né? Então, todos os atendimentos estão associados sempre a um paciente e a um profissional de saúde. Então, nesse caso, a gente não tem uma senha de assistência porque não há uma assistência no conceito, apenas o atendimento. Então, eu vou apertar nesse botão de registrar chegada. Ele tem uma interface de confirmação também dos dados pessoais e a possibilidade de a gente associar uma senha. Vou registrar a chegada e iniciar o atendimento. Perceba que, como esse recurso está dentro do nosso prontuário, ele já vai iniciar o atendimento automaticamente. E ele já chama aqui o nosso prontuário, tá? Se a gente apertar nesse botão Home, ele retorna para aquela página inicial. Aí já com o nome do Marciano nessa lista de pacientes, né? Ó, no caso do Marciano já está em atendimento. Se eu a partir daqui quiser acessar o prontuário inicial atendimento, eu aperto nesse lapisinho. No caso do Marciano, como já foi iniciado o atendimento, o botão disponível é esse acessar prontuário. No caso do Jonatas e do Firmino, como o atendimento não foi iniciado ainda, existe um botão de iniciar atendimento. Tá? No vídeo seguinte, então, nós vamos entender como é que funciona, quais são os dados do nosso prontuário mesmo. Vamos mergulhar lá dentro e ver quais são as opções disponíveis, tá certo? Até lá.